Olá, estamos aqui novamente no CPPcast, num dia muito especial. Evidentemente, nós estamos comemorando a independência do Brasil nesse 7 de setembro. Não é simplesmente uma data para fazer memória, mas é também para provocar reflexões, nos levar a pensar sobre o que somos hoje e o que seremos amanhã. Quais as condições estamos tendo para construirmos uma pátria realmente livre, construída, edificada por pessoas livres, que, claro, é a base para toda independência. Afinal, haveria independência sem liberdade? É isso que nós iremos conversar hoje, porque a educação dá o que falar, e dá o que falar, claro, também em relação ao conceito de liberdade e a compreensão sobre independência. Esse é o seu CPPcast. Fique conosco, convida logo aí os amigos, as amigas, compartilha o nosso link. Logo abaixo aí você vai ver a opção de compartilhar, encaminha para seus amigos esse link para que mais pessoas estejam conosco. Pois o que nós queremos é isso, é construir conhecimento através de um diálogo saudável, edificante, humanizante. E a educação é um caminho que nos leva a tudo isso. Tamo junto, né? Então, CPPcast está começando e é para você. Hoje, gente, hoje não tem como ser normal, não tem como ser simples. Hoje é extraordinário. O CBPcast de hoje está maravilhoso, porque nós temos aqui duas presenças super especiais. Olha, quando eu apresentá-los, vocês vão logo dizer sim, só poderia ser o CBPcast. Graças a Deus. Estamos aqui com Eveline Frota. Que Muito bom tê-la prazer. conosco. Vocês já conhecem, né? Eveline sempre esteve presente em nossas casas através do telejornalismo e vamos já conhecer um pouco mais sobre sua história. E estamos também com Nasser Sadat. Acertei? Acertou, Sadat. Sadat. Então, Nasser, seja muito bem-vindo. You're É welcome. bom tê-los aqui Thank you so conosco. much. Nice to have you with us. E como já perceberam, o Nasser, ele não fala o português, Ainda? ainda não, mas ele se comunicará conosco através, né, da tradução da nossa querida Eveline. E eles vão se apresentar mais detalhadamente para nós e contar muita história boa, e partilhar muito conhecimento e construir educação. Através do diálogo, através da cultura, através das relações, porque não há possibilidade de humanizar sem educar. Não é isso? Eveline, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela acolhida, obrigada pelo espaço e obrigada por esse momento da gente falar realmente de liberdade e educação. Uma coisa está super atrelada à outra. E a gente vivenciou e vivencia isso como casal e como profissionais também. Excelente. Eveline, geralmente, quando a gente começa o nosso CVPcast, a gente faz logo uma pergunta simples, mas profundamente filosófica, existencial. Olha isso. É assim. Às vezes, já dizia José Saramago, que a gente olha e não vê. E às vezes a gente vê e não repara. Quando você olha para a sua vida, o que você vê? E mais, o que você repara como sendo essencial? Algo sem o qual você diz, isso sou eu ou isso não sou eu. O que é essencial na tua vida para ti? Olha, essencial para mim é a paz de espírito. E você tem que ter essa inteligência emocional, você tem que ter a sua saúde mental. Sem ela, não adianta você ter uma saúde física, você não faz nada. Eu conheço muita gente jovem em depressão, muita gente fisicamente saudável, que não consegue produzir, que não consegue se desenvolver e não consegue multiplicar conhecimentos. Eu, como jornalista, a minha função é essa, é compartilhar e multiplicar conhecimentos. Então, respondendo simples e diretamente, paz de espírito. E eu gostei de ouvir isso, sabe por quê? Porque já nos conecta. Para mim, não há possibilidade também de você viver sem paz e paz de espírito. Que não é ausência de conflito simplesmente, mas a paz ela nos edifica, nos torna melhores. Retire tudo do ser humano, mas não tire a paz porque ele se perde. Não é verdade? He's talking about spiritual peace that's essential. I said that's essential for me. Yeah, it's essential for everybody. Para todo mundo que ele É tá falando. verdade, é verdade. E para você, Nasser? And for you, Nasser, what's essential in your life? I said peace of mind, and you? Peace of mind is important. Paz de espírito é importante para saúde mental? Being like a warrior
you always want to. You have to always fight for your life. So you have to be always Você tem que ser como um guerreiro, enthusiastic. So you will do your sempre best. entusiasmado, fazer o So seu it's melhor, important for you to. lutar pela You sua vida. always should have a goals Sempre for ter your life. metas. If you don't, Se you're você não like a tiver, corpse. You você é don't como have any. só um cadáver. life. Você não tem There vida. is no reason to live anymore. Não tem So- razão para viver se você não tiver metas e se você não for atrás delas. And you have to fight for them. E tem que lutar to por get elas, that. muitas vezes. Olha, Nasser, eu acho que era o que todo mundo precisava ouvir. Se a gente tivesse que encerrar agora, tava bom, entendeu? Stop now, it will be enough. Porque de fato, meu amigo, se não tivermos uma meta, um lugar onde chegar e não lutarmos por isso, qualquer lugar aparentemente nos agrada, mas não nos deixa felizes. Yeah. Bom, e agora eu acho que a gente poderia apresentar um pouquinho sobre o Nasser, né? Vamos lá. Nasser, de que país você está vindo? Qual a cultura, né, lhe ajudou a construir aquilo que você é hoje? E já vamos fazer essa ponte também com a nossa querida Eveline. Nasser, he's asking how the culture, where are you coming from, and how the culture made this bridge for you to come here, for you to achieve your goals. Actually, I'm originally from Afghanistan. Ele é original do Afeganistão, But I've never been there. mas nunca foi lá. I was born in Ele Iran, nasceu no Irã, grew up there. nasceu e que foi And educado no Irã, I lived in Turkey for several years. viveu na Turquia por muitos anos. It's a little bit complicated for some É um people. pouco complicado para algumas pessoas entenderem essas travessias, But because of some restrictions that por causa you de have algumas restrições to que há achieve your goals, para conseguir suas so metas. you have to do your best. You have to search to find ways Você tem que how to get procurar them. maneiras de como consegui-las. E assim foi, mudando de país. How- Lá para eles é algo muito comum. How to make your dreams to come true. Como fazer seus sonhos se tornarem realidade? E ele foi fazer isso saindo do Irã e indo para a Turquia. So in those countries, Nesses países, being foreigner Ser um is estrangeiro, not that good. So não é tão you bom. cannot get whatever you want. você não pode ter tudo que você quer. So I had to find somewhere else Então ele teve que to achar um outro fulfill my lugar dreams, to para get conseguir whatever I want. acessar os sonhos deles, ter os sonhos dele, ter o que ele quer. So I started this when I finished high school. Quando ele terminou o estudo médio, o ensino médio, I decided to decidiu travel to another viajar country. para outro país. So and the best option was the UK. A melhor opção era o Reino Unido, a Inglaterra. So I did, and the first and the essential part was I had to learn English. E a parte essencial é que ele tinha que aprender inglês e ele fala persa. A língua materna dele é persa, né? É falado no Irã, é falado no Afeganistão. E aí ele dizia, bom, vou ter que estudar inglês e agora? É totalmente diferente para eles, Claro. né? And the main problem was here that I used to hate English Ele till high detestava. school. O problema era esse, ele detestava inglês, mas But because of my goals, por causa das metas dele, so I changed my mind ele mudou a and mentalidade, I started to study. começou a estudar sozinho. And it became my best hobby to E learn English. se transformou no melhor hobby, estudar e aprender. Tanto é que ele chegou ao último nível e passou a ensinar. E ensinava para estudantes na China. So I started to study and I finished, but because of financial problems, so I Por causa couldn't. das finanças, né? Que não, lá não é muito. Lá é uma região turbulenta financeiramente. Sim. It was over more than my budget, so I decided to go to Turkey. Aí ele decidiu ir para a Turquia, But do Irã para a Turquia. English didn't help me there because nobody knows English O problema there. da Turquia é que as pessoas elas dizem muito isso. Eu sei inglês, mas eu não sei falar. Então ele não conseguia se comunicar em inglês, então ele aprendeu sozinho a falar turco. E vou te falar, não é um idioma fácil. Eu falo vários idiomas. Turco é um dos mais difíceis que eu já vi. É mais fácil falar persa do que falar turco. Olha isso. E ele ensina, ele aprendeu sozinho. Agora, o interessante nessa fala do Nasser é que a vida é assim, ela é feita de travessias. Se você tiver um sonho, por favor, lute por ele. Brigue por ele, até conquistá-lo. E se precisa sair do seu lugar de acomodação, não tem problema. Vá para outra margem, mude de perspectiva, vá para um outro território, mas lute pelo que você quer. Can you tell me again? I didn't hear what you... said,
He said exactly what you said. He is agreeing with you. Ele está concordando com você. Exatamente o que você falou. Lute pelas suas metas, fight for your goals, Yeah. and get out of your comfort zone. Saia da sua zona de conforto se for preciso. Nasser, a principal busca, sinteticamente, resumidamente, era por felicidade? The main search for you was happiness, for happiness? Happiness, it was one of them. Uma delas, Having future ter um futuro, and having a good life. ter uma vida And boa. I love traveling. Ele ama viajar. For fulfilling that, I should have a passport. Para Good fazer isso, ele passport. teria que ter um bom passaporte. E lá ele não tinha passaporte, porque ele não podia voltar para o Afeganistão depois que o Talibã tomou o país. É impossível voltar para lá para ele pegar a documentação dele, porque ele não é considerado iraniano. No Irã, é como em Mônaco. Você pode nascer lá, mas você, se não tiver antepassados que nasceram e se criaram naquele país, você não é considerado de lá. Diferente do Brasil, dos Estados Unidos, que você nasceu em território brasileiro, em território norte-americano, você é brasileiro Claro. norte-americano. Lá não é. Então, ele não podia voltar para o Afeganistão para pegar o passaporte e ele adora viajar, gosta de ler, ele é super interessado. E aí ele falou, como vou ter um passaporte? E aí eu entrei na história. E já vamos ver essa conexão. É. Como é que você entra nessa história, não é, Eveline? Mas me diz um pouco sobre você, Eveline. O jornalismo é um teu lugar, não é, de realização, de planificação. Eu te conheci pelo jornalismo, né? Mesmo sem ter uma proximidade, mas é inevitável a gente não dizer que lhe conheceu pelo simples fato de você também ter chegado com a notícia em nossas casas. E é bom tê-la aqui justamente por causa disso, porque você vê como que aquele que media também está tão perto, né, daquele que recebe. Aquele que comunica também está perto daquele que acolhe o que é comunicado. Como é que nasceu em você esse desejo pelo jornalismo? Na verdade, essa é a pergunta de $1 milhão, porque a minha irmã que está aqui, me viu pequenininha, ela lembra de mim. Eu chorava quando eu via uma câmera fotográfica. Eu detestava gente por perto. Não podia chegar uma visita. Eu não era uma pessoa de humanas. Sim. Não sei quando essa chave virou, talvez na escola, que aí fui do Grêmio, Colégio Marista. Então, assim, a gente tinha muito isso de festejar, enfim. A partir daí, eu acredito que tenha sido isso, mas assim, tecnicamente não saberia dizer. Mas encontrei, que bom, e eu fico muito grata por ter encontrado o meu lugar, porque compartilhar informação, compartilhar conhecimento, no jornalismo o jornalismo sério, ele tem um papel educador. Não está dissociado da educação, jamais. Então, se você vir pessoas que não leem, que não trazem uma notícia com profundidade, melhor mudar de canal. Claro, perfeitamente. Então, assim, vinha ao Cariri várias vezes, vinha antes, quando era adolescente, para Expocrato, Sim. né, com parentes. A gente conheceu aqui um pouco da cultura da região, que é uma cultura muito rica. E quando já trabalhando como repórter, vim fazer coberturas aqui, coberturas nacionais, inclusive, de romarias, festa de Santo Antônio de Barbária, assim, histórias muito divertidas, histórias do dia a dia. Inclusive, até tem uma história sua, né? Uma Opa! reportagem sua, uma notícia muito boa, você já partilhou até em off aqui com a gente, não é? Sobre a calçada. Adorei essa matéria. Olha, porque o nosso CPP Cash é uma calçada virtual, Eveline. Boa. Então, conta como é que foi essa reportagem. Como é que surgiu isso, hein? Na verdade, o jornalista, eu acredito nisso, assim. Os meus mestres no jornalismo, eles prezam por isso, pelo olhar, pela observação. Então, eu gosto da matéria de comportamento. O que as pessoas fazem, o que as move, por que elas fazem isso. E aí, quando você chega num lugar que não é sua casa, porque eu sou de Fortaleza. Então, eu cheguei aqui e um belo dia, eu estava, acho que em Barbalha, não, aqui no Crato. Aí eu vi isso no Crato, vi isso em Barbalha, vi isso em Juazeiro. Eu disse, vamos fazer uma matéria? Sugeri. Aí o pessoal lá, que matéria? As pessoas ficam na calçada. Olha que bacana, um costume que é secular. Verdade. E aí eu falei, o que se conversa? Né? É a sala que vai para a rua. Aí tem a conversa da novela, tem a conversa do noticiário, tem a conversa da família, tem a conversa, enfim. E aí eu fui
quer dizer, tudo partiu da observação, de parar um pouquinho, aquele momento que o Domenico De Masi fala, que é O ócio criativo, o ócio né? criativo. É você estar parada ali e, de repente, você observa alguma coisa. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Uma vez o carro da gente quebrou, a gente ia para um açude, e aí eu sentei na calçada, porque o mecânico veio, um carro grande, na caminhonete, e o carro enfim, fiquei sentada na calçada e olhei para o lado. Quando eu olhei, eu vi aquelas pessoas entrando e saindo de uma vendinha, de uma mercearia. Mas aí eu fui vendo, nossa, tanta gente nessa mercearia que me levantei e fui lá ver. Tem alguma coisa especial. Quando eu cheguei lá, eu vi a pessoa anotando no caderno. Eu não via caixa para receber dinheiro. Aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui perguntar. Moça, onde é o caixa? Não, aqui não tem caixa. Aqui a gente vende fiado. A gente vende no caderninho. As pessoas estão vindo pagar. Porque hoje é o dia de pagar. Elas passam um mês comprando e agora é o dia de pagar. Eu achei aquilo fenomenal. Aí eu falei, gente, isso aqui é uma matéria. Esquece o açude, tá longe, a gente não vai chegar, vamos aqui. Então, assim, a observação. E a observação e a sensação, assim, de conexão com o outro, a empatia. Porque aquelas pessoas não tinham dinheiro. E o cara, do dono da venda, também não ia ter dinheiro durante o mês. Eles fizeram esse acordo aí. E isso é muito bacana. Uma cidade muito pequenininha, não vou lembrar o nome, mas, assim, casos que foram me levando para outros patamares, até eu chegar à Turquia. Claro. E aí chegou a Turquia, por quê? O que que te levou? O que que te inspirou? A chave tá aqui, né? A chave tá A chave aqui. tá aqui. Mas contextualiza pra gente. Bom, eu estava em casa, no meu apartamento em Fortaleza, na pandemia, e o Talibã invadiu o Afeganistão. E quando eu vi aquela cena do avião partindo do aeroporto, o mundo inteiro viu, e as Claro, pessoas foi penduradas. espantoso, né? Que horror! E as pessoas caindo. Sabe, assim, eu fiquei tão mal, que eu comecei a ir para as redes sociais, sabe? Comecei a provocar as Nações Unidas, a provocar as embaixadas, os jornalistas que cobrem internacional. Eu começava a falar e tal. E um belo dia, 2, 3 dias depois dessa invasão, eu fiquei acompanhando. Aí o Nasser publicou na rede social dele o líder da resistência afegão entrando num helicóptero. E aí eu fui no direct dele e perguntei o que ele está fazendo, em inglês. O que ele está fazendo? Ele está indo lutar? Aí ele demorou um tempo, ele disse que ficou assim, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Eu disse, eu sou jornalista, mas eu não disse que era do Brasil. Sim. Eu sou jornalista e tal, tô interessada, tô cobrindo, tô postando. Aí ele disse, na verdade o nome dele é Ahmad Massoud, o pai dele foi um grande líder aqui, lá no Afeganistão. Eu não sabia que ele estava na Turquia e ele muito menos que eu estava no Brasil. Mas ele foi me informando e eu disse, estou fazendo. Até que eu escrevi uma matéria, ele me deu várias conexões, vários contatos de pessoas conhecidas da família dele lá no Afeganistão. Consegui entrevistar essas pessoas através dele e esses depoimentos todos viraram capa do jornal O Povo. Minha primeira matéria para jornal impresso. Foi capa. Incrível. E aí eu fiquei assim, nossa, aí mantivemos contato, aí fomos atrás de outras informações, teve um atentado no aeroporto, 4, 5 dias depois, no próprio aeroporto, que estava com milhares de pessoas esperando. Assim, então, uma crise humanitária terrível. E eu, como jornalista, jamais podia silenciar vendo isso. Aí as pessoas, mas você está do outro lado do mundo, correspondentes internacionais. Sim. Como você conseguiu? Eu falei, conseguindo. Claro, tem uma pessoa certa lá, viu? Conseguindo. Tem uma chave. Tem um fator, aspas, sorte, Sim. que eu não acredito nisso. Eu acredito em preparo e momento. Claro. Você está preparado. Eu estava entendendo do assunto, eu estava estudando o assunto. E aí foi através da rede social, quer dizer, eu fui procurar. Não fiquei parada esperando cair do céu. E aí tentamos falar com o líder da resistência, mas eles já estavam num local de difícil acesso, um local que eles têm lá. E aí ficamos em contato, falou, vem para a Turquia. Fui para a Turquia. E Nasser, nesse momento, estava em que condição lá? Qual era a realidade do povo naquele instante ali na Turquia? When Taliban invaded Afghanistan, how was the Turkish people, how was their reaction?
Because of some religion, because of the religion, some causa da people, religião. the religious people, the extremists, they were Os supporting extremistas Taliban. They were saying, estavam no, it's apoiando. good. They are bringing the real Islam to the country. Eles estão trazendo o real Islã para o país. So I was telling them, let them come here and bring the real one here. But Aí they ele said, no, we costumava have the dizer- real one too. Ele costumava dizer, então deixa o Talibã vir aqui para a Turquia trazer também. Aí eles diziam, não, a gente já tem o Islã aqui. Quer dizer, a interpretação do Islã é muito de cada um. Sim. É muito de cada poder, é muito político. Eles usam a religião de uma maneira, muitos países usam a religião de uma maneira que é opressora, como aconteceu no Irã. Eles não estudam biologia, né, no ensino médio. Eles não sabem como é o corpo humano, é tabu. Mas isso não está no livro sagrado que eles Claro, chamam, né, perfeito. que é o Alcorão, Sim. But because of being a foreigner, porque ele era fora, né, I wasn't estrangeiro. able to, discuss with them because they say, oh, you're foreigner, get back to your country. Ele dizia que ele não queria entrar em confronto porque as pessoas diziam, você não é daqui, volte para o seu país. Mas ele via que algumas pessoas muito religiosas, as mais extremistas, elas, né, apoiavam o Talibã. E ele dizia, deixa eles irem para cá. Era a resposta que ele dava, porque Claro. a gente sabe, né, o que eles fazem até hoje. É verdade. And the interesting part is here that I was showing them what the Taliban were doing in Afghanistan. E ele estava mostrando, Punishing, torturing women. torturando I as was showing mulheres. them the video, but they didn't want to believe. They were saying, no, it's Photoshop, it's not real. Eles não queriam acreditar. Ele mostrava os vídeos, né, do que eles faziam, batendo nas mulheres, torturando, principalmente as mulheres. E as pessoas lá diziam, não, isso é Photoshop, isso aí é montagem. They What? didn't want to believe. Eles não queriam acreditar. Havia uma propaganda velada, né, das benevolências do Talibã, seria isso. Né? Quando, na verdade, você tentava mostrar algo muito mais complexo, muito mais agressivo. Sim. Ele mostrou, na verdade, assim, a família dele, por exemplo, teve uma pessoa que foi, ano passado, no final do ano, a pessoa foi, enfim, vítima do Talibã na frente dos próprios filhos e tudo mais. Quer dizer, eles não são, eles são uma barbárie em forma de, enfim, exército, não sei como é que eles se chamam. Organizada, né? É uma barbárie, Organizada, né? do que eles fazem. Eles não têm piedade. Eles não têm. But we cannot say all people. There were a lot of people that they were condemning Taliban. They were Muitas saying, no, muitas pessoas na it's not real Turquia Islam. muitas pessoas na Turquia diziam que aquilo não estava correto. Mas as pessoas na Turquia, elas não têm o hábito de se expressar como nós brasileiros. Elas têm reservas. Porque é um país que foi invadido por muitos reinos, né? Grécia, os Bizâncio, enfim, os otomanos, Roma. Então, eles foram invadidos muitas vezes. Então, a população, ela tem na cultura dela aquela coisa de ficar meio em silêncio com medo do que vem, da repressão que pode vir. Então, aí você falou de liberdade, e a gente está falando de liberdade, a liberdade está aqui na cabeça das pessoas. Então, elas pagam a gasolina. Quando eu cheguei lá, estava 7 na moeda local. Quando a gente foi embora, estava 30. E todo mundo calado. Aqui no Brasil, a gente faz gritaria, né? Faz manifestação. Que é isso? Como baixa? Lá, não. E aí, algumas pessoas me disseram, a gente tem medo deles colocarem atiradores nos prédios, a gente tem medo deles fazerem toque de recolher, colocar tanque na rua. Então, a gente não fala. E a principal agressão à liberdade é o medo, né? Quando você impõe ao medo, você rouba do outro a condição dele ser. Yeah. The fear steals from you the condition of being. Yeah. That's why they do. They work with this. É o que eles fazem. Eles trabalham muito o medo e a lavagem cerebral. They try to scare people, so Eles they won't do anything. Eles tentam amedrontar as pessoas, dizem, né? Ameaçam para dizer que não façam. Não reclamem. Estamos dando o nosso melhor. E a gente está vendo como não está. A deterioração da economia é algo gritante. Nós vivemos lá, nós vimos isso. A gente ia comprar o pão de manhã, coisa que meu pai contava. Que houve no Brasil. A gente ia comprar o pão de manhã mesmo, 2 meses atrás. E à tarde já era outro preço. Nossa Senhora. Então é impossível você viver num país desse, o empobrecimento está sendo gritante. E com as restrições aos russos e aos ucranianos, principalmente aos russos, que são a maior leva de turistas, né, a maior fonte do turismo turco, são os russos. E as pessoas me perguntavam na rua, você é russa? Porque eu não tenho cara de brasileira. Você é russa? Não. Você é ucraniana? Não.
Porque são as duas maiores Sim. fontes de receita do turismo, são esses dois países que estão em guerra. E aí eu dizia, não, sou brasileira. Brasileira, futebol, Alex de Souza. Eu falava, aham, só isso. E parava aí. Claro. Mas, e a educação? Nesse contexto de opressão, de medo, como que a educação ela conseguia se manter, né, nesse ambiente tão atroz, tão difícil, né? How about education? How education can sustain itself in this environment of fear, of pressure, oppression? How does it go in Iran, for example? Because you went there, you studied there. Education, about the education, most of the things are okay, but A maioria das coisas vão bem, they don't teach some subjects because of. não ensinam they alguns say- assuntos. They don't say taboo, but Eles não falam they que é see it tabu, such a rude thing. mas dizem So que é that's why- rude, que é coisa que a gente não deve falar. So what they don't talk Como about biologia. that much is biology. Censura e pronto. Como né? biologia, censura, não ensina, ponto. E dizem que... E outra coisa, eles costumam punir os alunos. They beat students. Oh yeah, they beat. Eles If batem you don't nos study well, alunos. you will be beaten. Ele já Beat. apanhou várias vezes na sala de aula. Eles batem, ele tá rindo porque é trash. Aham. Mas eles batem nos alunos, os professores batem. And what part was that because of the culture, a lot Por of causa da cultura. families, parents in Iran, Afghanistan, they're not like here. If we were hit by teacher, we couldn't tell to our parents. If we say, they would hit us at home. E ele disse que por causa da cultura, se eles apanhassem do professor, porque teria algum motivo, porque falou na hora errada ou porque tirou nota baixa, eles não podiam contar em casa, senão os pais iam bater também. Os pais, eles dão ao professor um status que a família deveria ter, e não precisa bater. A gente sabe que educar não é bater. Poderia contar, Nasser, algum contexto, se você ficar à vontade, Could you tell something? que provocou, some story? né, essa opressão sobre você? É um professor chegar a bater em você por causa de algo que você fez? Some story of you that the teacher came and hit you? What happened? One story was that the teacher taught everything, but not on book. By book, he taught everything. He explained everything about book to us, and he asked us to finish to make the question, find the question about that lesson, till the whole class. Okay, till the end of the class. O professor explicou, mas não deixou nada escrito para eles explicou a lição e disse que eles fizessem todos os exercícios no livro. Then, but in the middle of class, he Mas no meio said, da classe, everybody da puts aula, down the pens. todo mundo coloca a caneta para baixo. He came and started to see whoever didn't make the questions, the teacher was hitting. Quem não tinha escrito as perguntas, ele ia batendo, o professor, ele ia olhando, né, de mesa em mesa. And it was my fault to some extent because I let it to the end of the class to do it and see my friends who made to write them, to copy them. Okay, the Ele disse que foi um pouco a culpa dele porque ele deixou para o fim da aula para escrever. E aí, ele viu os amigos escrevendo as perguntas, mas ele não. So the teacher came with the iron ruler, O professor veio com uma régua de ferro, searching the class. Whoever didn't make, he was hitting our palm. ele batia na palma da mão com a régua de ferro. Ele tá rindo, mas assim, não tem graça nenhuma. Isso é verdade, medieval. É verdade. Vivemos isso aqui há muito tempo Isso é atrás no medieval. Brasil também, né? Com a palmatória. A palmatória. Mas superado, graças a Deus, né? Graças a Deus. There was one. It was so funny. Ele acha engraçado, eu não entendo, mas tudo bem. The teacher made the exam. O professor fez uma prova. So we finished, and whoever Terminamos. got a point less than half, Quem tinha menos de meio ponto, teacher called them all, o professor made a chamava, line for fazia uma fila to hit them one para by bater one. de um por um. Then while he was going to start it, our principal came Quando ele ia começar, o diretor chegou na sala. and he said, "What's going on? What are you doing?" The teacher said, "I'm going to hit them." O diretor perguntou o que está acontecendo e o professor disse, eu vou bater neles. So, but the principal tried to do a favor and asked the teacher, "Can you please don't hit them because of me this time? Forgive them." Aí o diretor disse, você pode fazer o favor? Por mim, não bata neles, faça essa gentileza, só dessa vez. And the teacher said, "Okay." O professor They disse, can't ok, sit eles podem sentar. because of you, because you asked me. Só porque o senhor me pediu. I respect you always. Eu vou respeitá-lo, sempre. But when the principal went, the teacher said, "All come out again." Quando o diretor foi embora, ele disse, todo mundo de volta. We said,
You told the principal. He said it doesn't matter. Eles- If God comes down, I will hit you. It doesn't Ele matter. falou, aí os alunos falaram, mas o senhor prometeu para o diretor, não quero saber, se Deus descer aqui, eu vou bater do mesmo jeito. E ele No mercy. Não, sem Nossa, piedade. nossa. É triste. Terrível. A gente ri porque, enfim, é trash. Quantas histórias na sala de aula, os alunos correm, sai É todo mundo trash. tremendo, né? Não dá. We were having fun, some of us. Some students, they were having fun. They were trying to go on the teacher's nerve to be hit. Ele disse que tinha alguns alunos que tentavam mesmo tirar a paciência do professor só para apanhar. Meu Deus. Eram os pestinhas, os Claro, pestinhas tem da todo turma. canto. Para contar depois. Isso mesmo. Bom, mas aí, Eveline, você recebeu um convite muito especial. Vem pra cá. Paramos aí nessa tua narrativa, né? Sim, porque nesse momento a gente já estava praticamente noivo. Claro. A gente se falava todo dia, a gente discutia cultura, a gente discutia várias coisas, a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum. Sim, E vamos ver o que é que dá, sim. o que é que acontece. E aí eu falei, olha, o pior que pode acontecer é eu conhecer Istambul, que é uma maravilha, uma joia, Aham, e conhecer uma nova cultura. Se não der certo, volto para casa. perfeito. E deu certo. E nós casamos, e quando a gente foi ver a papelada lá no consulado, muito bem atendidos, por sinal, pelo consulado brasileiro em Istambul, quem for viajar, que o preço tá bom para brasileiro viajar para lá, quem puder, vá com o número do consulado em Istambul. Atendimento espetacular. Recepção excelente. Espetacular. Eles fizeram coisas que adiantaram para nós documentos que a Polícia Federal Brasileira tinha que fazer, eles fizeram, que o cartório aqui tinha que fazer, eles já fizeram. Mas lá chegando em Istambul, muita orientação, muita informação. Digo, olha, cuidado. Teve isso também. Lá em Istambul, na verdade, a gente só tem que ter cuidado com duas coisas, assim. Os preços são muito altos, porque é uma cidade turística, muito Sim. visada, é espetacular. Você tropeça na história. Você vai em cada esquina, você tem uma coisa assim que tem 1.000 e tantos anos, 5.000, 3.000 anos. É uma coisa assim, de queixo caído a gente fica. Mas a outra coisa que você tem que ter muito cuidado é com taxistas. Eles costumam desligar o taxímetro e se for mulher, algumas já relataram casos de assédio. Eu conversei com o superintendente de policiamento de Istambul, até isso eu consegui, graças ao Claro. Nasser. Fiz uma entrevista com ele lá e ele falou também que o grande problema é o tráfico de drogas. Esse é um problema que é enfrentado no mundo inteiro, a gente Perfeito, sabe né? disso. Sim. Mas assim, é uma cidade que você pode andar. É muito populada, tem mais de 20 milhões de habitantes, fora os visitantes. Mas você andar com o celular na mão, assim, a questão da segurança é muito... Tem exército na rua. Polícia e exército na rua, né? Então, você vê a segurança, muita câmera em todo lugar. Então, você vê que você está sendo vigiado. Isso evita a violência? Não. Mas isso diminui drasticamente. E dá a sensação de segurança, né? Que é muito Aí interessante, o né? que você falou, é a sensação de segurança. Porque a violência existe, mas a sensação de segurança nos faz... A gente fazia muita coisa a pé lá, apesar de ser muito grande, mas a gente fazia muita coisa a pé, ia de barco, fazia a travessia, né, da parte europeia para a parte asiática, anda de metrô, tranquilamente. Claro que a gente evita uma grande cidade, você não vai andar com a sua bolsa aberta, ninguém faz isso. Mas a gente fazia isso muito bem. E a gente morava numa cidade que fica na montanha, chama Kütahya. E essa cidade, então, mais tranquila ainda. Uma cidade de 250 mil habitantes, né? Fica a 1.000 metros de altitude. Uma cidade ótima, entrevistei o prefeito, graças ao Nasser, meu produtor, my producer. O Cicerone, né? E produtor, porque ele estava fazendo produção de jornalismo. Quem faz isso é o produtor, né? Claro. Ele entrava em contato com as pessoas e tal. Entrevistei vários empresários de lá, de cerâmica, de porcelana, dessas xícaras que a gente usa. Eles produzem para o mundo. Então, assim, foi muito rico de conhecimento. E a sensação de segurança é algo que, olha, a gente merece ter isso. A gente merece viver isso. Assim, o Brasil é um país que as pessoas são tão agradáveis, as pessoas são tão boas, nós somos uma população tão boa, a gente merece É bom segurança. você falar isso, Eveline, porque nós estamos falando de liberdade, gente. Né? E, claro, a liberdade como condição fundamental, né, para que haja vida. Sim. E o que proporciona a liberdade? Já falamos de vários pontos. E um desses pontos é a segurança. Sim. Então, como é que nós podemos falar em vida livre que não seja segura? Em vida livre que não seja
com possibilidade de você ir e vir, de você ser, de você estar, né? Então a liberdade é fundamental, não é? Mas quando há segurança respaldando, né? Legitimando, sustentando essa condição de ser livre. E sensação de segurança. Você falou, quando você está aqui na mente, está tudo tranquilo, eu posso ir, eu posso vir. Eu dava aula numa escola, aula de idiomas, né? Eu dava aula numa escola, tinha dias que terminava 10h30 da noite, eu ia para casa andando, 15 minutos a pé, tranquilíssimo. A cidade cheia de câmera. E é uma cidade relativamente bem pequena, né? 250 mil habitantes. E é uma cidade muito tranquila. Não tivemos problema com nada. Eu andava de ônibus, quando eu caí no gelo, a desastrada. Não. Eu caí, machuquei as costas, então tinha que andar de ônibus, não dava para caminhar tanto. De ônibus, andando, tranquilo. Então, assim, a sensação de liberdade foi algo que realmente me tirou um peso das costas. Eu senti aquele alívio. Gente, eu posso andar, eu posso ir e vir. E as pessoas com seus aparelhos celulares, muita gente andando com joias na rua. E eu ficava assim olhando. Nossa, a gente merece isso também. Eu acho que quem está nos acompanhando agora, com certeza deve estar com esse pensamento. Bom, nós vimos o Nasser apresentar para a gente um contexto de insegurança, de perversidade, não é? Pelo Talibã, no Afeganistão, de ausência de liberdade, e você já traz uma outra realidade. Da Turquia. Né? Da Turquia, que foi condição para que vocês se aproximassem, né? Para que vocês se conhecessem. Sim. E olha como a vida traz para a gente essas benevolências, né? Esses presentes, contextos diferentes, situações diferentes, mas que possibilitaram a união de duas pessoas em vista da felicidade que tanto buscavam, né? Ele saindo de uma condição de provação, de desafio, e você experimentando uma outra realidade, né? E abrindo para ele caminhos também. Ele está encantado com o Brasil, com o brasileiro, ele está encantado com o atendimento das pessoas, e quando elas entendem que ele é estrangeiro e que ele vai morar aqui e que vai ter a naturalização brasileira, aí é que as pessoas do serviço público, as pessoas, enfim, as pessoas tratam ele tão bem, e ele está encantado, aí tudo ele grava, manda para os amigos lá, manda para a família, para dizer, olha, porque muita gente tem uma ideia errada do Brasil. Sim. Do Brasil, lá, muita gente ouvi isso, assim, ele não queria traduzir, mas eu entendo. Diz pra gente aí, qual é a imagem, 7 de setembro, meu povo, qual a imagem que mais permanece na mente das pessoas, no imaginário coletivo sobre o Brasil? Lá fora, ali Oriente Médio, a gente tem um misto de carnaval, é um povo festivo, Sim. muito ladrão. Tem muito ladrão, é um país muito violento. Porque eles assistem, veja, existe a chegada do cristianismo lá, ela se dá por uma religião, que é a religião dos evangélicos, e eles têm televisão. Eles têm redes de TV, né, canais a cabo, e os programas que passam são programas policiais. Então é óbvio que só vai chegar o pior do pior. Perfeitamente. E isso não é uma conclusão minha, é a realidade. Eu conversei com várias pessoas que saíram do Irã, por exemplo, foram para a Turquia e se converteram ao cristianismo. Mas falam muito mal do Brasil. O Brasil é tão ruim assim, eu falei, quem disse? Não, porque saiu no programa. Que programa? Aí foram falar. Eu falei, gente, vamos fazer um filtro aí, calma, Verdade. muita calma. Aqui só tem homem-bomba? Aí eles diziam, não, que é isso, gente? Falei, então, Do Brasil não tem ladrão, não. é o que chega... Não, tem. Mas não só tem isso. Não né? só tem isso, tem muita gente boa. E é isso que ele está mostrando pro lado de lá. Muito legal, sabe? Assim como eu mostrei muita coisa nas minhas redes sociais, muita coisa de lá para cá que as pessoas ficavam, mostra mais. A gente está Claro. gostando de ver por esse prisma, que é o prisma de uma brasileira. Sim. Eu não sou agente de turismo, eu não tenho que vender nada, eu não tenho que fazer propaganda de nada. Eu simplesmente estava mostrando o que eu estava enxergando, era o meu olhar de jornalista. E isso é uma reflexão muito importante para a gente nesse 7 de setembro. Pelo meu olhar, que Brasil eu apresento para as pessoas? O Brasil. O meu olhar, pelo meu olhar? E para que as pessoas reflitam também em casa nesse instante. Você que está nos acompanhando agora no CPPcast, essa nossa calçada virtual, sobre a educação, pensa um pouco, vai lá, não é? Pelo teu olhar, pelo teu prisma, a tua visão de mundo e de Brasil, o que as pessoas têm acessado desse país? O que você tem apresentado
na tua postura, no teu comportamento, na tua visão de mundo sobre este Brasil. Então, que Brasil as pessoas acessam, conhecem através de você? É bom pensar sobre isso, porque às vezes a gente cobra muito uma imagem, né, uma ideia, ou que o Brasil seja diferente ou melhor, Mas a gente não mas faz. a gente não faz. E além de não fazer, a gente ainda transmite, né, divulga um Brasil que não corresponde ao que ele é, pelo simples fato de estarmos com uma visão turva sobre a nossa própria história e identidade. Exatamente. O que eu passava para eles era isso. O Brasil é um país de pessoas, de uma população muito acolhedora, uma população que busca a felicidade, uma população trabalhadora, que sempre quer oportunidades e abraça as oportunidades, e mais, abraça quem também quer fazer isso, como o Nasser, Sim. que vem de fora e não é tratado como em países do Oriente Médio, e infelizmente tratam as pessoas que são estrangeiras dessa forma. Não quero você aqui. O Brasil abraça. Você quer vir? Venha. Você quer ser um de nós, trabalhar conosco, fazer nosso país crescer? Então, eles entenderam lá que o Brasil é um país de gente simpática, gente comunicativa. Nós somos assim. Em essência, nós somos assim. Existem, claro, as exceções. Perfeito. Mas nós somos um país de gente muito boa e nós somos um país da esperança. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil. Verdade. Bom, e aí vocês estão lá em Istambul e tomam uma decisão. Vamos pro Brasil. A gente queria já vir para o Brasil, a gente já tinha a ideia de morar no Brasil, mas aí aconteceu a guerra Ucrânia-Rússia. Sim. A Ucrânia foi invadida pela Rússia. Claro. E eu, como jornalista, não podia ficar em silêncio. Eu estava num país que é o dono do Mar Negro. Quem é a Turquia que manda. Então, eu passei 4 dias de imersão estudando tudo sobre aquela região. Estudei a história da Rússia, da Ucrânia, da Turquia. 4 dias quase sem dormir. E aí surgiu a oportunidade de fazer para a Globo News as transmissões ao vivo, ao longo do dia, porque a Turquia fez a mediação, 2 reuniões lá em Istambul. E a gente fazia assim, se você vê, quem vê cara não vê corre, né? As redes turcas falando em tempo real, na TV, ele vendo pelo laptop, ele traduzia do turco para o inglês, para mim, e eu do inglês para o português, para a TV. Isso fazendo pelo celular. E a gente, no primeiro dia, trabalhou 12 horas, sem parar. No segundo dia, a gente trabalhou 10 horas, porque foi o tempo em que a história ia se desenrolando. Então, assim, como jornalista, para mim, foi, sinceramente, a cereja do bolo. Claro. A oportunidade que você disse, né? O lugar, a oportunidade, o preparo. Sim. Né? Se eu não tivesse estudado, não teria tido condições de falar sobre tudo que eu falei lá. Porque 10 horas de trabalho, você vai falar o que mais? Né? Você vai repetir? Não. Tinha informação. E isso é muito legal. Então, o Nasser é também muito parceiro nisso. Então, a gente ficou mais tempo por conta dessas reuniões. Mas aí, quando começou a ficar mesmo muito mais difícil de manter, porque os preços começaram a mudar e nossos salários, enfim, não eram compatíveis, a gente estava perdendo o poder de compra. E eu falei, não, vamos voltar para casa, vamos para o Brasil. E aí ele, como não tinha condição de pegar o passaporte afegão, aí vem a diplomacia brasileira e dá um show e faz isso, deu para ele toda a papelada, toda a documentação corretíssima. E aí ele tá aqui no Brasil. E tá Vai aqui no ser Ceará. feliz, Nasser, né? Já é. Be happy, Nasser. You'll be happy. Yeah, I got freedom. Ele Finally. conseguiu a liberdade finalmente. Que bom. Isso é interessante, principalmente essa última frase, né? Ele conseguiu a liberdade, porque às vezes não há possibilidade da gente construir a felicidade que a gente tanto quer se a gente fundamentar a liberdade que tanto sonhamos, né? Sometimes it's not possible to be happy if you don't have freedom, if you don't get the freedom. Because something is always in your mind buzzing. You cannot do whatever you want. You Porque cannot tem get what sempre uma you coisa na sua dream of. cabeça ali, sabe? Tá atormentando, dizendo que você não pode fazer o que você quer, você não pode ir até onde você quer, você não pode conseguir o que você tanto deseja, você não tem liberdade. Because of social media, you see a lot of people happy doing like parties, going, listening to music, everything, but you cannot do that. Aí if you você are- vê nas mídias sociais que também fazem, né, um lado que é aquela positividade tóxica. Sim. Ele diz, mas você vê isso, você fica influenciado, você vê as pessoas fazendo festas e você não pode, as pessoas viajando e você não pode.
não é assim que eu quero viver. And the Então, worst part is here pior that you parte- study, you do your best, but at the end there is no job for you in e a that pior society. parte é você dar o seu melhor, você estudar como ele fez o último nível, ele é professor de inglês. Ali fica aqui a dica. Ele é professor Ótimo. de inglês para nível médio, nível mesmo conversação, nível superior mesmo. E ele dizia: puxa, eu estudei tanto, mas eu não tenho trabalho. Eu não vou poder trabalhar porque eu sou de fora, entendeu? Porque lá na Turquia tem isso. Se você é estrangeiro, você, para ser contratado, você vai ganhar o triplo do que um cidadão. O que é isso? Ah, porque eles são bonzinhos com o estrangeiro? Não. Isso é para proteger o cidadão, porque nenhuma empresa vai querer pagar o triplo. Então, por exemplo, eu dava aulas lá por diversão, não era pelo salário. Porque eu estava esperando realmente a documentação ficar pronta, os prazos terminarem para a gente voltar. Ah, perfeito. Então, para mim foi muito bom. Conheci várias pessoas, dei aula, meu espanhol voltou de vez, meu italiano já está aqui né? O inglês nem se fala, porque a gente só conversa em inglês. Eu falo muito pouco persa e ele está aprendendo português, mas eu falo um pouquinho de persa. Sim. Bem pouquinho. Mas uma pergunta para a gente fazer aqui mais uma virada de página. Let's do another question. Another subject. Em algum momento você sentiu At nessa some tua point. trajetória que a liberdade não esteve contigo? At some point in your journey, did you feel that the freedom was not reachable, was not next to you, close to you? Yeah, there are a lot of Sim. times that you get disappointed Muitas vezes ele ficou desapontado. and you think about nothing else. You just want the time to pass. E você não pensa em nada, você só quer que o tempo passe quando isso acontece. But fortunately, in my case, it was so short time. Ai, mas que bom que, felizmente, no caso deles, foram por poucos períodos de tempo. So I was starting to do it again to try to reach to that freedom Então in any ele way. tentava de novo conseguir chegar àquela liberdade que ele queria. But we have to know that nothing is impossible. Even there is one possible and impossible. Ele está dizendo, mas a gente tem que saber que não existe nada impossível. É verdade. E aí chegam ao Brasil. Precisamente quando vocês retornaram? Um mês. Um mês? Um mês. Olha aí. Um mês e pouco. A gente está aqui e o Nasser vai ficar aqui no Crato. Ótimo. Bem-vindo, Nasser. Welcome! Thank you so much. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó, Que em bom, português. Tá em casa já. You're at home. É, It's your thank home. you. Feel at home. E a gente vai ficar aqui e eu tenho algumas coisas profissionais e pessoais para resolver lá na Europa. Volto para lá, mas fico vindo. Sim, Até perfeitamente. finalizar, aí volto e a gente fica aqui no Brasil. Ótimo, ótimo. E aqui, como foi esse acolhimento? Como é que você sentiu How esse did you acolhimento do brasileiro? Né? Tá em casa já? Se sente em Do casa? you feel at home? How did you feel about Brazilian? Did they embrace you? Actually, what I liked about here that people are so warm. They are As pessoas so são tão carinhosas. warm-blooded. They call. A gente they fala de are- sangue quente, mas They de are. uma boa maneira. You know, they are so good to others. eles são tão legais com outros. I são haven't bons. seen any racial discrimination here. Não viu nenhuma discriminação racial, que ainda, infelizmente, existe no país, Claro, eu já falei. Sim. People treated me well. As and pessoas I'm me tratam bem. so thankful. Ele é muito grato por isso. And something else that I really liked about here. Outra coisa muito boa that que ele acha, to any offices that we went, I saw the employees, more of them are young. So it shows that they have a lot of, when they finish their study, they have a lot of jobs for them. They can work. It's unlike our countries in that part, Asia. então ele fala que outra coisa que ele notou é que aqui, nas repartições públicas em que nós estivemos, muitos trabalhadores são jovens. Então ele falou, tem oportunidade de trabalho, o que é diferente da parte asiática, meio do Oriente Médio. Sim. Eles não dão essas oportunidades assim tão fácil. Because in any office there, when you want to go and work, they tell you, you should have at least 5 years of experience. How can I start that 5 years? É uma pergunta que a gente faz aqui no Brasil, fez durante muito tempo e isso mudou. Ele dizia que chegava nos locais e as pessoas diziam, você tem que ter pelo menos 5 anos de experiência. E ele dizia, mas como eu vou ter 5 anos de experiência se vocês não me dão nem a chance de entrar? Né? Isso acontecia lá. But here it's so good. I Aqui saw é muito bom. everywhere, most of them are young. Ah, mas- 90%. There are some that they are expert. They are Ele viu esse mix de pessoas experientes com as pessoas jovens.
no mesmo local de trabalho, que é o que a gente acha que é o mais legal, né? Claro, perfeitamente. Isso é compartilhamento, né, de Sim. conhecimento, de Share experiências. experience. Yeah, and something good is here that people are happy despite of not. I know here economy is not that well like European countries, but people are happy. Ele So disse que people they dance, they have fun, they have. as pessoas são felizes aqui no Brasil, apesar da economia não ser tão boa como na Europa, como em muitos países europeus, maioria, mas ele vê as pessoas dançando, comemorando, se reunindo, e isso chamou a atenção dele. Like Turkey has a good, not that good economy, but Turkey is in the 5 top country Unhappy. that with angriest people. Ele diz que a Turquia, por exemplo, a economia não está tão boa, mas antes disso acontecer, ela está entre os 5 países com as pessoas mais infelizes no mundo. And one of the memories that I have, it was that at high school one day we had a lesson about religion. Next lesson was another teacher. When the teacher came, the students were talking about paradise, heaven. So another word. Okay. Então uma das memórias que ele tem é que eles estavam na escola, o professor dava aula de religião e na outra aula veio outro professor e os alunos estavam falando sobre o paraíso. And the teacher said, O leave professor the disse. other word. Paradise is Brazil, is carnival. Deixa o outro mundo para lá, que o paraíso é o Brasil, é o Brasil. carnaval. It doesn't need to be carnival. Yeah, Não he's- precisa ser The carnaval. only thing that I remember so much. A He said, única coisa que ele lembra muito é isso, né? and in that time, I had never thought that I would get here one day. E daquele momento ele nunca pensou que iria um dia chegar ao Brasil. É verdade, mas como a própria Eveline já falou, é um lugar também de muitos desafios. We have a lot of Não é? challenges here. Algumas questões estruturais que precisam ser We mudadas, need to change transformadas. a lot of things, structural E, things. claro, o engajamento da população, a força desse povo é que fará com que essas mudanças aconteçam. And people together, the power of people will make these changes happen. Yeah. Olha, mas qual a tua expectativa aqui estando? Bom, estou num novo momento da minha vida. Trago comigo essa herança, toda essa história, toda essa experiência, mas é um novo caminho que se abre. Qual a tua expectativa, já que você falou no início tanto de meta? What are your goals and your expectations in this new phase of your life with all this, everything, all this experience that you bring with yourself? Because of having freedom now, first I'm trying to get a good career, to finish a good career, Por ter liberdade agora eu posso pensar em ter uma boa carreira, and try to get to know with more people. conhecer mais pessoas. And this is what I really wanted since my É o que ele youth, queria that sempre desde novinho I wanted always to help others e sempre and quis ajudar outras pessoas. play crucial role in society. Ter um papel fundamental, crucial na sociedade, ajudando outros. So I tried to do it here because Tentar fazer in aqui. those countries they didn't give me opportunity, but here they give me. So I will do it here. Ele vai fazer isso aqui, vai se engajar para ajudar pessoas, inclusive dando aulas. Já vou fazer a propaganda, algumas Claro. aulas assim num preço quase zero, Perfeitamente. para dar oportunidade e mostrar para essas pessoas que, por exemplo, o idioma, o inglês fez ele mudar de vida. Aham. Graças a isso a gente conseguiu ter uma Graças à conexão. educação, não Educação, teve limites, né, para poder sonhar e para poder conquistar o que sonhou. E né? veja, ele fez isso como autodidata. Aqui no Brasil nós temos escolas boas, como aqui, eu já soube que o Sim. Pequeno Príncipe é the best. Claro, É referência. Eu fiquei sabendo. Então, assim, que bacana a gente ter escolas assim que pensam no futuro, né? Elas não pensam só em monetizar, elas pensam no futuro da criança, desse adolescente, para onde ele vai, como ele vai ser encaminhado, que cidadão eu estou formando. E ele quer participar disso. Então, ele como uma pessoa que vivencia isso, graças ao estudo do idioma, abriu portas para ele. E ele diz, tem que fazer, as pessoas têm que aprender, elas têm que entender que isso é uma chave, e é uma chave mestra. Você vai para qualquer lugar do mundo. Se você fala, por exemplo, inglês.
Claro, perfeitamente. You know, being here is so precious for me in this country É tão precioso para mim estar nesse país, because my native country, they didn't give me any ID card. porque But o país nativo dele, Afeganistão, nunca deu para ele uma identidade. E hoje ele está aqui com um documento brasileiro, um in CPF. in all those countries that I lived, they didn't. For traveling to another city, I had to get permission and explain why I want to travel. Para viajar para outra cidade, ele tinha que ter permissão, porque ele não era daquele país, né? Ele foi para o Irã e na Turquia ele não tinha liberdade de andar. E é interessante isso, Eveline, porque no último Enem, né, o tema da redação foi justamente sobre isso, né? Como que a certidão de nascimento, um registro de nascimento, que aqui no seu caso é outro, mas você está com um CPF agora, com o número de CPF, como que isso desperta tanta felicidade em você, porque você vê um caminho aberto, coisa que o seu país de origem não foi capaz, não lhe possibilitou. Aqui chegando você já vê essa porta se abrindo, né? E como é condição também para que a tua liberdade ela possa se manifestar, ela possa acontecer. Eu fico feliz demais por ver no teu olhar esse brilho. He's so happy to see you shining in your glance, in your Não é eyes. Thank you apenas, so much. não são apenas palavras, a It's gente not just percebe, words. We see né? Quanta coisa boa você traz. how good stuff you bring for us. Não só a energia, mas também os propósitos, Not only a energy, vontade de fazer o bem aos but outros. the will of doing the good for people. Yeah, thank you so much, and I will do it. E eu vou fazer, muito obrigada, eu vou fazer o bem, sim. Com todos esses sonhos, com todas essas With all expectativas, those dreams eu and tenho certeza expectations. que você vai ser muito mais feliz. I'm sure you'll be so much happy here. Yeah, and I started to some extent. I'm telling to all friends, whoever I know, about how great are Brazilian people. Ele tá mandando para o pessoal, todos os amigos dele, que moram inclusive em outros países, moram na Europa, saíram, conseguiram também a liberdade que desejavam, e ele tá mandando para todo mundo. Como maravilhoso, como bacana é o povo brasileiro. Quão bacana é o povo brasileiro. Excelente. Nada melhor do que nesse 7 de setembro a gente não ter apenas uma fala de uma brasileira, trazendo uma visão diferente, né, aprofundada sobre o que é o Brasil, mas ao mesmo tempo nos dando a conhecer sobre como as pessoas veem, compreendem, né, no seu imaginário coletivo esse país. E melhor ainda é como que um estrangeiro que já não é mais estrangeiro, You're not foreigner né? anymore. Como é Almost bom Brazilian. também a gente ver você nascer, trazer essa compreensão, né, sobre o Brasil. Isso nos anima. Às vezes é preciso Makes us que happy. alguém traga para a gente essa compreensão, para a Sometimes- gente se afirmar mais ainda Sometimes it's naquilo que necessary that somos. someone from outside comes and show us that we are this and we fix it. Yeah, and I think most of the Brazilian people, especially the young ones, they have to know the value of what they have. They have to appreciate what they have, because at least one of the things that is they have and they don't pay attention to it because it's something normal is freedom that there are a lot of countries that people they don't have. Ele disse que é uma coisa que ele quer muito falar, é que as pessoas, principalmente as mais jovens, que elas prestem atenção ao que elas têm de valioso e que muitas vezes elas acham normal e não apreciam, e que em muitos países isso não é possível, que é a liberdade. Muito bom. E nesse dia da independência, é possível, Eveline, é possível a gente considerar-se independente sem viver essa liberdade? A independência é dependente Ah, de vários atores, sim. né? E aí a gente precisa ter realmente condições, aí são condições estruturais, como você falou. A gente precisa ter educação de qualidade pública, a gente precisa de uma saúde, né, de qualidade pública. O poder emana do povo, como diz na Constituição sim, sim. brasileira. Nós temos leis muito avançadas. Então, a liberdade, ela está aqui na nossa mente também. Então, quando eu sei dos meus direitos, quando eu busco me educar, quando eu vou atrás, não, você me vendeu algo que não está funcionando. Eu vou lá, existe um código de consumidor, existe uma lei para proteger as mulheres. Quer dizer, nós temos uma legislação extremamente avançada em vários pontos. Então, o que é? Precisamos de uma educação de qualidade. A educação leva a gente a outro patamar e leva a gente à independência.
Eu acredito nisso. Eu acredito que a independência, ela chega quando você sabe o que você está falando, quando você tem domínio daquilo que você está falando. E para ter domínio, você tem que estudar. Claro. E você, com sua história, nos inspira muito nesse dia. Nossa, que obrigada. Sério, né? Toda essa travessia que você realizou, não é? Você se deu o direito de ir além, inspirando não só muitas mulheres, mas inspirando cada ser humano que às vezes se vê cheio de sonhos, expectativas e vontades, mas não dá o passo, não busca, não luta, e indo ao encontro de tudo isso, não resiste. Então, sua história nos inspira muito. Tem aquela frase, né? Dê o passo que o caminho aparece. É bem isso, assim. Não é você ser irresponsável, mas é você procurar. Vou começar a estudar, vou começar a procurar, vou começar a tentar falar o idioma, falar com pessoas que estão lá, ver como é que é o consulado. Começa. Quando você começa a se movimentar, as coisas começam a se alinhar. É assim, não é uma coisa, não é papo furado, é real. Isso aconteceu comigo, isso está acontecendo com ele. Claro. Então, assim, vá. Tenha metas, como o Nasser fala, tenha metas e siga até conseguir. É claro que existem desafios. Você ouviu, ele disse muitas vezes, pensei em desistir. Existem desafios, mas a gente tem que saber que a gente é capaz. Então, a gente tem que fazer como a sabedoria da água do rio. Tem pedras enormes, ela dá a volta ali pela pedra. Ela arranja outro caminho. Às vezes, as coisas acontecem de outra forma. Então, ele queria tanto a liberdade dele, acabou casando. Para ser mais livre ainda, né? Porque o amor também liberta, o amor liberta. Love brings freedom. É isso, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje no CBPcast. Muito bom, sabe? Muito agradável, muito leve. Essa calçada virtual veio para ficar mesmo. Adoro esse termo, calçada virtual. E ter vocês aqui é uma maravilha. Num dia que é para a gente não só comemorar e fazer memória, mas é também para a gente refletir e pensar que uma nação independente pressupõe também uma nação livre. E numa nação livre, ela é constituída de pessoas também livres. Portanto, nos eduquemos para a liberdade, tá? Nada melhor do que falar sobre liberdade, sobre crescimento, desenvolvimento, independência, estando numa escola. Esse é o local onde todo brasileiro tem que estar. É na escola que a gente cria o cidadão. Excelente. Eveline, muito obrigado. Como é bom tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Tens que voltar, mulher. Voltarei. É muito bom. Nossa, que alegria tê-lo aqui conosco. E você é muito bem-vindo. Aqui é sua casa. This is your home. Thank you so much, and I thank you for inviting us to this. Obrigado, muito obrigada e agradeço pelo convite também. Excelente. Um abraço, gente. Fica com Deus. Esse é o seu CBPcast. Divulga, compartilha, aproveita os cortes. O bom é estarmos juntos para continuarmos fazendo o bem. Abraço.